Pega a sua Bíblia e abra em Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. Eu quero passar um princípio de separação. E eu quero ensinar a Bíblia. Se você puder ficar em pé em respeito à palavra de Deus, fique em pé, por favor. Amém. Obrigado. Diz assim, Malaquias 3,18: então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero agora que você abra em Êxodo capítulo 11, versículo 13. O sangue, porém, será para vós um sinal. Diga, o sangue será um sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, a praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. A praga, o juízo de destruição não vos atingirá quando eu atingir o Egito. Salmo 91:7 diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mais uma vez, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Pode sentar e continua atento, porque uma distração é tudo que o diabo precisa. Em Hebreus 11 nós vemos, sabe, a galeria dos heróis da fé. E nós vemos homens e mulheres que estão ali para nós nos inspirarmos nele. Se quer se inspirar em alguém, gente, para de se inspirar em rede social e começa a se inspirar em rede espiritual. A rede espiritual está aí, a tua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Amém ou não amém? Então, querido, hoje as pessoas se inspiram em muitas coisas. Por quê? Porque você se torna semelhante ao seu ídolo. Se você quer ficar igual a Deus, começa a adorar o Senhor. Em Hebreus 11, querido, quando nós chegamos no versículo 31, nós encontramos uma pessoa extremamente improvável. A gente olha assim, por que essa pessoa está aqui? De todas as pessoas em Hebreus 11, ela é a mais improvável. Primeiro, essa pessoa é gentia, ela não faz parte do povo de Deus, ela não era judia, ela não participava da sua formação ou a sua genealogia histórica. Segundo, ela veio do mundo de adoração, de valores pagãos, ela não adorava a Deus. E o pior de tudo, meu irmão, a ocupação dessa senhora era chamada literalmente de Raabe, a prostituta. Raabe está no rol dos heróis da fé. Que Raabe? Por que não colocou apenas Raabe? Porque colocou ali 5 vezes na Bíblia aparece. O nome dela aparece 8. Dessas 8, 5 vezes aparece dizendo Raabe, a prostituta. Como é que pode uma coisa dessa? Mas até isso a Bíblia quer enviar uma mensagem para você, e que daqui a pouco eu vou falar. Agora, querido, por que nos contar o que ela fazia para viver? Olha o que diz no versículo 31, diz assim: pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os que não creram, quando recebeu em paz os espias. Eu creio que ela está aqui para dar uma mensagem para cada um de nós, que ninguém está além da graça de Deus. Você pode ser a pessoa mais improvável, mas eu quero dizer, o céu está olhando para você hoje. Amém ou não amém?
Agora, a história de Raabe, sabe, ela é resumida em Hebreus capítulo 11, mas se você quer ver a história dela, sabe, o contexto, como que aconteceu, você vai lá em Josué capítulo 2, em Josué capítulo 2, meu irmão, a Bíblia começa a contar uma história dessa senhora da noite, chamada Raabe. Josué estava preparando-se para a batalha de Jericó. Quantos já ouviram falar da batalha de Jericó? As muralhas caíram. Ei, eu quero declarar que as muralhas cairão, amém ou não amém? E querido, o que ele faz? Ele envia 2 espias para olhar a terra, para fazer reconhecimento, para conhecer o terreno. E eles chegam em Jericó. E quando eles chegam em Jericó, eles vão para a muralha. E lá na muralha, eles entram na casa da prostituta e passam a noite naquele lugar. Agora o pior é que o rei fica sabendo. E quando o rei fica sabendo, ele manda pessoas até a casa de Raabe, dizendo: coloca para fora esses homens que vieram espiar a terra. Coloca para fora, entrega. Parece que muitas vezes aqueles que parecem ter menos caráter é aqueles que têm mais coragem. Muitas vezes, sabe, nós temos uma aparência, mas nós não temos uma essência. E essa mulher, ela fez o impensável. Aí a história dela começa a ser construída. Quando eu faço o impensável, o que ela faz? Ela começou a guardar e proteger essas pessoas. Agora imagina você comprometer toda a sua vida por alguém que você não conhece, por alguém que passou uma noite na sua casa. Agora entende, ela teve que tomar uma postura. Por que que essa mulher se arriscou por 2 pessoas que não conhecia direito? Por que que eu me arriscaria? Agora a atitude de Raabe preservou toda a sua família de um juízo, de uma praga, de uma destruição que iria atingir aquela cidade de tal forma que nenhuma muralha, uma casa, nada sobraria. Terra arrasada. Mas alguém se destacou, alguém fez diferença, mesmo sem saber. Ela começou a ativar códigos espirituais, ela começou a ativar segredos espirituais. E o que acontece quando nós lemos o que ela falou? No versículo 9, ela diz aos espias: eu sei que o Senhor vos deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por causa disso. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos falar que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem quando saíram do Egito, e sabemos o que vocês fizeram a leste do Jordão, aos 2 reis amorreus, a Og e Sheon, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que nós estamos com medo, ninguém tem ânimo para lutar, depois de ouvir as coisas como estas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima nos céus e embaixo da terra. Agora o que aconteceu?
Você pode pensar, Raabe teve uma informação diferente, ela teve uma notícia privilegiada. Não, ela começou a ouvir de forma diferente. Enquanto você continuar a ouvir, como você está ouvindo, você vai continuar com a atitude que você tem tido. Quando você ouve que as coisas não estão para melhorar, que as coisas e as trevas estão cobrindo a terra, que está vindo um juízo nessa geração, que aquilo que nós vemos há uns anos atrás foi apenas um laboratório social, e que as coisas não tendem a evoluir. Qual é a sua atitude? A atitude de muitos é o pânico, a atitude de muitos é a depressão, a atitude de muitos é envolver-se mais com as coisas deste mundo. Aí o que acontece? Elas veem as suas famílias sendo destruídas, seus negócios sendo destruídos. Mas eu estou aqui para declarar que haverá uma diferença sobre muitos nesse meio desse juízo. Haverá uma diferença na sua saúde, nas suas finanças, na sua vida. Você vai ver o mal, mas o mal não vai te destruir. A primeira vez que eu fiz a campanha de Raabe foi logo antes da pandemia, quando se lembram. Nós não sabíamos, alguns abraçaram, outros pereceram. Fala para o teu irmão, ouça de forma diferente. Sabe, ela diz que todos ouviram. O que você faz com que você ouve? Você toma uma decisão, diga decisão. Aquilo que eu ouço, ela provoca um posicionamento em mim. Aquilo que você ouve tem que provocar um posicionamento, de chegar e reunir a sua família, de chegar e conversar no seu trabalho e dizer: olha, está acontecendo isso. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a presença do Senhor. Ela tomou uma decisão diferente e corajosa. Diga decisão. Qual foi a decisão? Ela decidiu, escolheu se identificar, proteger, esconder aquelas pessoas, porque elas representavam o futuro. Eu quero dizer, Deus tem um futuro para a sua casa, Deus tem um futuro para você, Deus tem um futuro. Não é o diabo que vai determinar o seu futuro, mas Ele escreveu os teus dias e os determinou quando nenhum deles havia ainda. E o que aconteceu? Ela se alinhou, ela tomou uma decisão de ir contra a sua cultura, o seu governo, as decisões das pessoas, e ela colocou sobre ela uma prostituta, uma mulher, sabe, improvável. Ela colocou sobre ela uma nova cultura agora. Querido, qual a cultura que você está alinhado? Quais os valores que você está alinhado? Ela tomou a decisão radical de se alinhar com o Senhor, ainda que significasse se desalinhar com a sua cultura. Meu irmão, esse negócio de cristianismo sem posicionamento é uma mentira, porque cristão, servo de Deus, não tem medo de dar glória a Deus, de consagrar em jejum e oração, de servir ao Senhor. Não é ficar sentado calado numa cadeira esperando que as coisas aconteçam porque eu mereço. Ei, meu irmão, nós merecemos o inferno, mas por causa da graça de Deus, por causa do sangue de Jesus, eu sou salvo. Como que ela tomou uma decisão? Olha o que ela falou: eu sei que o Senhor vos deu essa terra.
ela olhou para aqueles 2 espias e ela disse: eu sei que Deus entregou para vocês essa terra. E número 2, ela disse: eu sei que o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima nos céus e é Deus supremo na terra. Ela ouviu falar de Deus, ela ouviu falar do povo, mas algo, quantas vezes você tem ouvido falar de Jesus aqui? A gente tem pregado sobre Jesus, a gente fala sobre dízimo, a gente fala sobre oferta, a gente fala sobre sacrifício, sobre jejum, sobre oração. Aí você fala: não posso, eu não tenho como me envolver, a minha agenda é muito cheia. Sabe por quê? Porque você está alinhado com você e não está alinhado com Deus. Eu estou alinhado comigo. Enquanto Deus tem o que para mim? Ele tem um futuro. Qual era o futuro daquela mulher? Era viver aquela vida. Mas, querida, aquela mulher, ela sai daquele destino e ela entra no destino da genealogia de Jesus. Se você entrar na descendência de Jesus, você vai ver que há uma pessoa chamada Raabe. Ei, meu irmão, Deus quer te colocar na história. Deus quer fazer você relevante. Deus quer colocar o seu nome aonde jamais alguém vai apagar, ainda que tenha algo negativo. Seja Raabe a prostituta, mas é Raabe a avó de Jesus. Você podia ser. O que você faz com o que você ouve? Eu sei. Agora, com o que você sabe, o que você faz? Sabe o que ela fez? Suas conclusões determinam suas decisões. Eu não acredito que só no que você fala. Eu acredito no posicionamento que você faz. Diga: minhas conclusões determinam minhas decisões, e minhas decisões determinam meu destino. Eu vou repetir mais uma vez. Suas conclusões. Eu sei, ela falou, que Deus vos deu essa terra. Então as suas conclusões determinaram o quê? Decisão. E a sua decisão determinou o seu destino. Então o seu alinhamento é determinado pelas suas conclusões e as suas decisões. E sabe o que significa isso? Fé. Fé. Ei, é apenas isso. O que é fé? Fé é decidir onde a maioria fica na dúvida. Fé é dar glória a Deus quando todos estão calados. Fé é acreditar quando todos estão desesperados. Fé é viver, meu amado, debaixo da confiança, não de uma circunstância, mas daquele que é fiel, é o que prometeu, o qual fará também. Fé é se desalinhar com o mundo por causa de Deus. Está ouvindo ou não está ouvindo? Se você busca a popularidade do mundo, você vai para onde o mundo for. E eu quero te falar, o mundo não está evoluindo. Se você busca, se você está buscando a cultura dessa sociedade, qual é a cultura? É a cultura, da popularidade, através do TikTok, aquela coisa que não tem sentido nenhum, que não traz mensagem nenhuma, que traz, pelo contrário, uma mensagem, de sensualidade, uma mensagem superficial, onde todas as pessoas vibram com aquilo. Eu não estou falando que você não deve rir, mas você deve rir com piadas que vale a pena rir. Estou falando com alguém aqui? Se você está se sentindo mal com o que eu estou falando, é porque essa mensagem está sendo boa. É porque essa mensagem realmente está chegando aonde chega. Porque, querido, se você quer destacar-se nesse tempo, você vai ter que tomar uma decisão hoje à noite, porque nós vamos fazer o pacto de Raabe, e daqui a pouco você vai entender o que destacou ela. Todo cristão sério, haverá um ponto em que terá que escolher entre o Senhor ou a popularidade. Todo cristão sério, ele vai ter que escolher entre ser uma celebridade ou ser, querido, um servo do Senhor.
O que você quer? Uma das realidades de estar comprometido com Cristo é que às vezes você ficará sozinho, porque pessoas não querem ir para onde você vai. Ei, eu vou repetir: pessoas não vão querer ir para onde você vai. O que aconteceu com essa mulher? Ela tomou uma decisão. Ela disse o seguinte: eu vou me aliar com Deus, mesmo que signifique estar desalinhado com toda a minha cidade. E aí depois, diga depois da decisão, depois da conclusão, o pacto é feito. Quando o pacto acontece, meu amado, ela fez o pacto depois de fazer uma escolha de fé. Ela tomou uma decisão de fé, e depois ela fez o pacto. Como assim? Fé não é mandar Deus fazer e depois decidir fazer. Eu vou repetir para aqueles que não estão me ouvindo: fé não é dizer para Deus fazer, aí depois eu vou fazer, depois que Deus, sabe, pessoas dizem assim: Deus, faça o que eu pedi para fazer, e se fizer, eu farei. Deus, abençoa-me com dinheiro, e depois que o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel no meu dízimo e na minha oferta. A Bíblia fala: foste fiel no pouco, eu vou te pegar aí do pouco, e eu vou te colocar no ambiente de abundância. A fé não é mandar Deus fazer, é começar a fazer antes de Deus fazer, porque eu creio na fidelidade de Deus, meu irmão. Eu não começo a adorar depois que eu passo o mar, eu começo a adorar no momento que eu recebo o diagnóstico, no momento que a notícia negativa chega. Eu dou glória a Deus. Ah, Deus me abençoa. Ou então depois fala para o teu irmão: você está cantando a música errada, porque a música certa é primeiro eu, depois Deus. Querido, isso não é fé, isso é misticismo. Nós vivemos num tempo que as pessoas querem algo de Deus sem se comprometer, querem algo de Deus sem fazer uma aliança. Quantos aqui estão participando da live que eu estou fazendo? Dê glória a Deus. Eu estou ensinando sobre o jejum, porque jejum é uma das maiores ferramentas que você pode usar para mudar a tua vida. Se você quer saber o que é essa chave, esse ritual, vai lá e assiste. Deus não está aí com a sua aparência, Ele está aí com o seu propósito, com o seu destino. Amém ou não amém? A fé, ela age, a fé faz, a fé responde antes de ver. Sabe o que a fé chama? Certeza e confiança. Meu irmão, você adora antes de ver, você glorifica antes de ver, você avança antes de ver, você crê para ver. Amém ou não amém? Então a decisão da fé vem antes do pacto. Deus não vai se mover antes de você tomar uma decisão de crer. O que a Bíblia fala? Se creres, verás a glória de Deus. Não temas, crê somente. E o que ele diz? Se eu crer, eu verei. E depois que ela decide, ela faz o pacto. Versículo 12 diz assim: portanto, jurem-me pelo Senhor. Ela falando com os espias: jurem-me pelo Senhor que, assim como eu usei de misericórdia, fui bondosa. Essa é a palavra shesed no hebraico. Ela, por mais que ela tenha interpretação, ela é a palavra pactual de Deus, é uma palavra da aliança de Deus. Porque Deus é confiável. Ela fala assim: eu fiz um pacto com vocês no momento que eu os guardei, no momento que eu os coloquei, nos momentos que eu os protegi na minha casa. E ela fala assim: com vocês também serão misericordiosos, vocês usarão a mesma, medida para mim, com a minha família. E ela pede: dê-me um sinal emet.
confiável, seguro, verdadeiro. Vocês precisam me dar um sinal, que quando isso acontecer, quando essa cidade virar de cabeça para baixo, eu e a minha família receberemos a misericórdia, receberemos o livramento, receberemos a proteção. Eu preciso de um sinal. Dê-me um sinal que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, e dos meus irmãos, e das minhas irmãs, e tudo que me pertencem. Jurem que me livrarão da morte. Ela estava tão segura do que Deus tinha falado, apenas por ouvir falar. E ela falou: eu não quero passar por esse juízo, eu não quero passar pelo que as pessoas vão passar. Jurem que me livrarão da morte. Versículo 14. A nossa vida, pela vida de vocês, garantiu-lhe os homens. Se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com Shezed. Então Raabe os ajudou. Ela diz depois, sabe o que acontece? Depois que eu ouvi, eu decidi e eu escolhi a Deus. A minha pergunta é nessa noite, a pergunta do Espírito Santo para você: o que você vai escolher nessa noite? Fazer um pacto, andar debaixo do pacto? Ela diz: eu usei de misericórdia. E ela falou assim: olha, me dê um sinal. E os homens disseram, e aqui eu vou trazer um padrão e eu vou encerrar. Os homens disseram: se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na sua janela, pela qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido a sua casa, e a casa do seu pai, da sua mãe, e os seus irmãos, e toda a família, qualquer pessoa que sair da casa, será responsável pela sua própria morte. E ele está dizendo: ok, nós vamos fazer um pacto. Qual é o pacto? Deixa esse sinal, esse cordão vermelho. Aí você fala: é misticismo. Lá em Êxodo, a Bíblia fala que havia um juízo vindo sobre todo o Egito, e a casa onde não estava marcada com sangue, o anjo destruidor iria entrar e trazer morte. Olha o padrão aí. Da mesma forma acontece hoje com Raabe. A Bíblia fala: outra vez farei diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. No dilúvio, toda geração pereceu, mas aqueles que estavam na casa foram guardados. Aqueles que estão na arca serão protegidos. É tempo de fazer um pacto, e esse pacto, meu irmão, é de livramento, de proteção e de visitação futura. Alguém está recebendo em nome de Jesus? O que pode nos proteger nesse tempo? Eu quero lhe dizer: eles o venceram por causa da palavra e por causa do poder do seu testemunho. O que vai nos trazer vitória é quando nós entendemos, meu irmão, que a nossa casa tem que estar marcada. Eu estava ouvindo hoje testemunhos de pessoas que tiveram livramentos na campanha de Raabe, no pacto de Raabe. Que campanha é essa? Eu vou orar por vocês, eu vou pregar para vocês, eu vou ungir vocês, e vocês estarão aqui trazendo a sua casa, a sua família, os seus bens, porque chegou o momento de ver as coisas caindo à sua esquerda,
cair na sua direita, mas você não será atingido. Eu declaro Salmo 91 sobre a tua saúde, sobre a tua casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Deus vai trazer livramento no meio da tormenta. Meu irmão, a muralha vai cair de um lado, as coisas vão cair de outro lado, e quando você olhar, a sua casa vai estar em pé, meu irmão. Pode haver um acidente, mas o diabo não vai levar seu familiar, porque está debaixo do sangue. É tempo de pacto com Deus, é tempo de aliança com Deus, é tempo de dizer: eu sei que Deus entregou essa terra, e que o meu Deus é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Tudo vai cair, mas a minha casa, declare: tudo vai cair, mas a minha casa não vai cair. Mais uma vez, tudo vai cair, mas a minha casa não vai cair, porque o pacto é a forma que Deus entra na nossa vida, como Jesus entrou através do sangue.